Mateus 28, os versos finais, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queira Deus nos abençoar no estudo da sua palavra, em nome de Jesus. É preciso que nós façamos uma breve introdução. Afinal de contas, nós trazemos conosco uma informação que por vezes fica só nesse nível, o nível da informação. A informação de que Jesus Cristo é o vencedor, de que Jesus Cristo é a autoridade sobre os céus e a terra. Esta informação que nós recebemos repetidamente ao longo da nossa vida cristã, por vezes não é aquela na qual realmente cremos quando enfrentamos as dificuldades da nossa vida. Nós nos esquecemos, por conta dessas dificuldades e por conta da fragilidade do nosso coração, que Ele reina. E achamos que alguém está se opondo a Ele e está vencendo o Senhor. Algo está sendo tão poderoso que tem conseguido abater o Senhor, diminuir as suas condições de progresso ou de sustentação do seu reino. Alguns dizem isso diante da dureza dos problemas familiares. Alguns vão dizer isso por verem no âmbito religioso pessoas com manifestações muito próximas daquelas que a Bíblia apresenta como o do endemoniamento, e pensam consigo mesmas: Jesus não pode estar reinando aqui. Não se engane, o Senhor Jesus é o Senhor, é o Rei, é a autoridade. Ele não está brincando com essa situação. Na verdade, tudo o que acontece, acontece sob a sua administração da realidade. O Senhor Jesus, tendo vivido na sua humilhação e tendo completado esta humilhação até a sepultura, ressuscitou dos mortos. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor, e você pode olhar, por favor, para o texto no versículo 18 e verificar que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Foi dada a Ele essa autoridade. Ele, na sua santidade, é preciso que os irmãos entendam os passos que vou dar agora. Ele, na sua santidade, venceu num ambiente hostil e contrário ao exercício da santidade aquilo que Adão, com todas as facilidades que Deus lhe proveu, não conseguiu vencer. Adão, com todas as condições de um jardim de alimentação totalmente variada, não era a mais variada, era totalmente variada, com uma exceção apenas. Adão, com comunhão com Deus, com uma vida conjugal sem pecado, caiu. Cristo Jesus, com todos os obstáculos da vida, num mundo que era diferente do nosso, sim, diferente, mas não pense que era melhor. É um mundo sem saneamento básico, é um mundo cujas leis não eram passíveis de exame para sua aplicação. Era um mundo em que havia uma lei, a romana, havia outra lei, a judaica, mas que havia na prática um mundo sem lei, em que alguém poderia desaparecer, e se hoje isso acontece muito mais naquela época, sem que as pessoas se dessem conta de que isso tinha acontecido. Viajou. Um mundo terrível sem medicação, um mundo terrível sem vacinação, um mundo em que as pessoas viviam menos anos por conta das enfermidades que enfrentavam.
Portanto, não vamos imaginar que o mundo em que Cristo exerceu seu ministério tivesse alguma vantagem em relação ao que nós temos hoje. Era difícil, sim, eram outras dificuldades, mas era terrível. E naquela condição terrível, ele venceu. E recebeu do Pai toda a autoridade. Na sua dignidade, foi autorizado. Na sua dignidade, foi elevado à posição de rei, de majestade, para ter toda a autoridade sob as suas mãos. Vocês compreendem isso? Aquilo que fora perdido por Adão, entregando a autoridade a Satanás sobre este mundo. Lembre-se, Satanás diz isso a Jesus: eu tenho autoridade sobre os reinos da terra e as dou a quem quero. O Senhor Jesus cumpre o seu ministério e toma para a humanidade, mas ele, como rei, o Senhor Jesus, homem, a autoridade sobre a terra e os céus. Esta é a autoridade do Senhor, sobre tudo e sobre todos, sobre o inimigo, sobre a criação. Ele, na sua santidade, recebeu do Pai toda a autoridade. Por isso ele diz, repito, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, dada a sua dignidade. Ele, nesta autoridade, meus irmãos, ele não se apresenta, então, embora o faça com grande amor, ele não se apresenta com solicitações. Ele não se apresenta aos seus discípulos pedindo favores. Ele dá ordens. E estas ordens que ele dá, as dá com toda a autoridade no céu e na terra. Isso está claro? As ordens que ele dá, irmãos, são 3, estão aí listadas no boletim, estão também listadas no nosso texto. Ide, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, nós habitualmente entendemos isto como uma possibilidade dentre outras. Não é. Quando falamos a respeito da evangelização, nós não falamos de uma atividade boa para a igreja praticar. Nós falamos de uma ordem que Deus deu para ser cumprida. Ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é estar com as pessoas, é falar do Senhor Jesus para as pessoas, de modo que elas aprendam sobre o Senhor Jesus. Vejam, nesse primeiro momento, não é aprender o que ele ensinou, é aprender sobre quem ele é. Fazer discípulos de Cristo. Fazer com que pessoas, pelo nosso empenho, embora nós não tenhamos poder para mudar a opinião e o coração de ninguém, mas nos empenhar em favor disso, de que as pessoas passem a seguir a Cristo, passem a andar com Cristo. Nós, cristãos reformados, sabemos que não convertemos o coração de ninguém. E por vezes este conceito real, verdadeiro das Escrituras é usado contra nós mesmos, e contra o reino, e contra o Evangelho. Bom, já que eu não converto, vou só mencionar Jesus para alguém aí e pronto, Deus te abençoe. Não, é fazer discípulos. É uma ordem que impõe empenho, dedicação, trabalho em favor do seu cumprimento. É uma ordem para a igreja: façam discípulos. Não nos enganemos, irmãos, não nos enganemos. Não é porque é o Espírito quem converte que não deve haver em nós dedicação pela conversão. Pensem, pais, nos seus filhos.
Vocês falaram de Jesus para os seus filhos uma vez e pronto? Nada mais? Deixa que agora o Espírito trabalhe. É isso, pais? Não, é uma dedicação, há um esforço, há uma repetição, há um empenho. Por quê? Porque você trabalha em favor do discipulado dos seus filhos, para que eles sigam a Cristo. Isso só vale para os filhos? Não. Discipular é uma ordem do Senhor. Fazei discípulos. E Ele diz de todas as nações. Portanto, o empenho da igreja é para perto, longe e muito longe. É para todo lugar. É uma ordem. Não obedecer a esta ordem é pecar contra o rei. Não obedecer a esta ordem é andar em pecado contra o Senhor. É mais um motivo pelo qual nós temos que agradecer pelas misericórdias do Senhor, que apesar de nós não fazermos discípulos, Ele nos mantém salvos. É grave a situação, percebem, irmãos? Ide, portanto, fazei discípulos, diz a autoridade sobre os céus e a terra. Diz mais, diz: batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome da Trindade, irmãos, tem vários significados. Um não é maior do que o outro, eles se compõem para justificar o batismo. O batismo simboliza, no seu significado mais elementar, o reconhecimento para o próprio confessante, para o próprio crente e para aqueles que o vêm fazer, uma confissão de fé. Agora minha vida é outra porque creio em Cristo Jesus. Ser batizado, no quadro que temos aqui, o que ainda não incluiria neste momento o batismo infantil, o batismo da aliança, incluiria tão somente aqueles que crescem neste momento, porque fazendo discípulos, eles creriam e seriam batizados. Após isso vem o batismo da aliança. Aqui, meus caros, significa professar a fé, significa anunciar uma nova vida, significa não estar mais caminhando como pecador sem Cristo, mas agora uma nova condição. É disso que Paulo falará aos Romanos e aos Colossenses. Ele é submerso no batismo típico nas águas, a fim de que nessa submersão ele anuncie: fui sepultado com Cristo, e com Cristo ressurjo dentre os mortos. Esse é o significado básico do batismo, mas não é o único. O significado do batismo também é a recepção da igreja daquele que acabou de confessar a Cristo. É discípulo, tem seguido a Cristo, confessa isso com a sua boca: você é um de nós. Você não está só neste mundo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma indicação de recepção por parte da igreja. Mas tem ainda um terceiro significado que na verdade abrange esses outros dois. O crente no Senhor Jesus não apenas anuncia viver novamente, viver uma nova vida por causa de Cristo e estar em comunhão com a igreja. Isso tudo só existe porque Deus o acolheu. É por isso que o batismo é em nome da Trindade. A Trindade recepciona aquele que foi perdido, agora tendo-o como um achado, como um regenerado, como alguém que faz parte do seu povo. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês percebem quantas coisas estão aqui? Ide e batizai. Veja, o batismo não é independente do discipulado. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas observa, por favor, que se esta pessoa ouviu o Evangelho,
quer dizer, ouviu de Jesus, creu nele e vai segui-lo, então essa pessoa recebida no seio da igreja, ela agora precisa caminhar em edificação. Não é uma questão que se conclui com a profissão de fé e o batismo. Agora existe um andamento posterior. O discipulado começa antes do batismo e continua depois. Se eu puder fazer uma divisão simples, realmente simples, simplória até que seja feito o batismo, o aprendizado é a respeito do Senhor Jesus. E tendo sido integrado no corpo de Cristo, o ensino é a respeito do que Cristo ensinou, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, vos tenho dito, ordenado, diz o texto. Veja lá o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto é uma coisa que tem que acontecer, irmãos. Esses três elementos são ordens de Cristo a serem cumpridas. Quando você vem ao culto pela manhã, e eu lhes digo que fico felicíssimo de ver vocês aqui, é uma alegria, uma realização pessoal diante de Deus. Mas quando eu os vejo aqui, eu os vejo para serem discipulados naquilo que Cristo ordenou à igreja, para que fosse ensinado a cada um dos discípulos. Eu vejo vocês aqui e vejo a mim com a graça, a bênção de poder exercer, cumprir essa ordem. Mas eu estou aqui em posição hoje de lhes dizer que esta ordem não é para mim, é para nós. Nós somos aqueles que devem fazer discípulos. Nós somos aqueles que, como igreja, devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos aqueles que, como igreja, devemos ensinar a guardar tudo quanto Cristo ordenou. Nós somos. A igreja recebeu esta ordem. Não fui eu, não foi você, fomos nós, a igreja. A igreja, recebendo essa ordem, pode contar com a presença do Senhor para abençoá-la, a presença do Senhor para capacitá-la. O Senhor tem a nós como seus instrumentos. O Senhor está conosco e provê os meios, a inteligência, o ânimo, mas Ele vai prover isto àqueles que são seus filhos, que se dão conta destas suas ordens e da obrigação que temos de obedecê-las. Isso tudo que eu acabei de lhes dizer nos mostra, irmãos, duas dimensões do discipulado. E era sobre isso que eu falava com vocês até agora. Duas dimensões do discipulado. Se estamos todos sob o governo de Deus, o discipulado vai se dar nestas duas dimensões. A primeira dimensão do discipulado está em relação àquele a quem seguimos. Quando nós seguimos a Cristo, irmãos, nós o faremos nas circunstâncias que surgirem, nos ambientes em que estivermos. Nós vamos seguir a Cristo. É impossível estar com a igreja, nem por isso deixarei de seguir a Cristo, porque eu sou discípulo dele e não da igreja. Sou discípulo de Cristo e não das pessoas ao meu redor. É a Cristo que sigo, é Ele que vai à minha frente, Ele é o meu Redentor, Ele é que, sendo Deus, se fez homem para, com o seu sacrifício, com a sua santidade, com a sua humilhação, com a sua ressurreição, não apenas pagar o preço da minha morte e pecado, mas me dar esperança. Eu sou discípulo de Cristo. A dimensão fundamental do discipulado é o seguir a Cristo. Você está seguindo a Cristo? Mas a outra dimensão fundamental do discipulado é que isto se dá com a igreja.
Não existe discípulo de Cristo que, podendo, não compartilhe da bênção de andar com a igreja. Discípulo de Cristo é discípulo de Cristo com a igreja. Porque o Senhor Jesus chama para fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. E isto se dá onde? Com o povo de Deus. Não, eu sou discípulo de Cristo, mas não quero saber de igreja. Reveja o seu discipulado. Reveja se é a Cristo que você segue, ou se você o tem como um mártir, como um exemplo, mas não como o Senhor da vida, não como o Redentor. Tem com um título elevado, mas esse título elevado também é dado pelos espíritas para Jesus, mestre. Jesus não é apenas mestre, ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Redentor e Rei. Logo você segue a Ele, primeira dimensão, com a igreja. É claro que alguém vai poder dizer: mas se estiver eu num navio, o navio naufragar, eu for o único sobrevivente numa ilha deserta, não poderei mais ser discípulo de Cristo? Claro que poderá. E será impossível que você tenha comunhão com a igreja. Você está sozinho. É o seu caso? Esta é aqui a sua ilha? Não levante hipóteses das quais você não participa. O caso comum é que você está em condições de comungar com a igreja, de andar com ela. Não deixe de fazê-lo. A dimensão do discipulado submissa, decorrente de seguir a Cristo, é fazê-lo com a igreja. Deus abençoe a igreja. Que Deus dê graça à igreja, para que a igreja, identificando o que lhe falta, obedeça, evangelize, faça discípulos. Seja assim em nome de Jesus.